O governo Bolsonaro é uma tragédia em todos os sentidos. Não só porque não se preocupa, por exemplo, em prevenir a vida das pessoas, em de alguma maneira impedir que o Covid-19 continue avançando pelo nosso país, mas também pelas previsões ruins e erradas que o ministro da Economia do Bolsonaro, o Paulo Guedes, tem tido desde quando ele assumiu a pasta. Ele já tentou, obviamente, desmerecer alguns programas que existiam no Brasil antes da gestão do Bolsonaro, tem levado a credibilidade do mercado financeiro brasileiro lá para o chão, ao passo de que mesmo com mais de 100 mil pontos na Bolsa, você não vê isso, obviamente, sendo refletido numa economia mais forte e pujante, como ele costuma dizer. O Paulo Guedes, na minha opinião, se não pior, é um dos piores economistas que esse país já produziu. Porque um economista que é ministro da Economia e que não consegue acertar uma previsão sobre o mercado econômico é, no mínimo, incompetente. O Paulo Guedes, durante agora a pandemia, junto com o Bolsonaro, tem tomado atitudes desastradas que foram responsáveis por gerar mais de 4 milhões de desempregados. Isso mesmo que vocês ouviram. Durante a pandemia, 4 milhões de pessoas aproximadamente perderam emprego. E a culpa não é do prefeito da sua cidade, a culpa não é do governador do seu estado, e tampouco do PT. A culpa tem nome e tem sobrenome. Paulo Guedes e Jair Messias Bolsonaro. Vamos falar um pouco mais sobre isso agora, porque tem muita gente que está passando uma situação difícil nesse momento de pandemia e que estava tendo algum tipo de alento ainda com o auxílio emergencial, mas que agora nem auxílio emergencial está tendo mais para poder comprar o que comer em casa. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, a gente sabe que quando a ex-presidente Dilma Rousseff largou a presidência da República, ou melhor, foi tirada da presidência da República através de um golpe que se concretizou oficialmente no dia 31 de agosto de 2016, o índice de desemprego no Brasil girava em torno de 12 milhões de desempregados. Atualmente, só de desempregados no Brasil, a gente tem mais de 14 milhões. Isso sem incluir, obviamente, os desalentados. Segundo algumas pesquisas, inclusive alguns cálculos feitos aí por pessoas da área da economia, o número de pessoas sem emprego no Brasil pode chegar a 60 milhões de brasileiros. O que isso quer dizer é que praticamente 30% da população do nosso país estaria desempregada. O Bolsonaro não consegue tomar ações efetivas, o Paulo Guedes também não consegue tomar ações efetivas. Ao contrário, quando toma algum tipo de ação é sempre para beneficiar os mesmos, os brancos que patrocinaram o bolsonarismo, os ricos empresários que possivelmente fizeram parte daquele esquema de disparos que acabaram ajudando a eleger o Bolsonaro em 2018 e o povo que se dane. Segundo pesquisas já compartilhadas, inclusive por esse canal aqui, a perspectiva é que até dezembro desse ano, mais de 38 milhões de brasileiros fiquem sem nenhum tipo de renda. Por quê, Carlito? Porque esses 38 milhões de brasileiros que ainda estavam recebendo o auxílio emergencial, lembrando que agora em setembro mais de 3 milhões já deixaram de receber o auxílio emergencial, mas até dezembro o número vai ser de 38 milhões, 38 milhões de brasileiros vão ficar com a mão na frente e outra atrás sem nem ter o que comprar para comer. Por quê, Carlito? Porque eles não fazem parte do cadastro do Bolsa Família e nunca receberam nenhum tipo de auxílio do governo, exceto esse auxílio emergencial. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente está vendo as pessoas passando, obviamente, os trancos e barrancos, pequenos empresários tentando dar um jeito de como é que vai manter os seus empregados, de como é que vai manter o seu negócio funcionando. Enquanto isso, nosso presidente da República gasta milhões e milhões no cartão corporativo, protege amigos e até mesmo seu vice-líder do governo recentemente foi encontrado investindo bastante dinheiro no fundo, mas não era o fundo que você está pensando não, era literalmente na região das nádegas, ao passo de que algumas cédulas estavam sujas de fezes. A Polícia Federal inclusive disse que não vai divulgar o vídeo da operação porque é constrangedora. O senador Chico Rodrigues conseguiu a façanha de, além de se envolver, por exemplo, na chamada farra dos combustíveis, também apresentou um projeto ano passado que impedia que a Polícia Federal tentasse prender ou promover algum tipo de operação contra os parlamentares, a não ser que o próprio STF, em maioria, aprovasse as operações. Ele foi pego de surpresa e literalmente guardando dinheiro na poupança. Mas não é na poupança do banco não, desculpa o trocadilho. Era nas nádegas mesmo. Além de todo o resto dos escândalos que envolvem o clã Bolsonaro, as rachadinhas, o Carluxo, o gabinete do ódio, o Queiroz, o Flávio Bolsonaro, o Dudu Bananinha e a própria Michelle Bolsonaro, ou melhor, Michele Bolsonaro, nesse momento o povo precisa de uma coisa, pelo menos, precisa ter o que comer. A gente viu que a população de rua em São Paulo nos últimos anos aumentou.
a gente viu um crescimento da população de rua que vive em situação de rua na cidade de São Paulo, a gente viu o número de pessoas desempregadas disparando, e outro dado alarmante é que a maior parte dessas pessoas que são desempregadas são pessoas pretas, são pessoas que vivem em região de periferia e são pessoas que já estavam na pobreza ou à beira da extrema pobreza. Que a pandemia agora, com um governo despreparado e desqualificado, veio basicamente para ceifar, infelizmente, a situação de muitas pessoas. Algumas vidas foram literalmente ceifadas, as pessoas morreram, perderam sua luta contra o Covid-19, muitas por não ter informação, outras por terem sido enganadas pelo governo da cloroquina, mas muitas acabaram morrendo também por causa da teimosia, tanto que muitos bolsonaristas que desrespeitaram a quarentena, que não respeitaram o isolamento social, também pegaram o Covid-19 e acabaram, infelizmente, partindo dessa vida para outro plano. Só que esse vídeo aqui é um vídeo de crítica especificamente à má gestão do Bolsonaro e à má gestão do Paulo Guedes. O Brasil está tendo fuga de capitais, os investidores não têm confiado no Brasil, e o que a gente escuta do nosso incompetentíssimo ministro da Economia, além do nosso incompetentíssimo presidente da República, é que o Brasil vai ser os Estados Unidos. O Brasil será uma potência econômica. O Brasil isso, o Brasil aquilo. Quando, na verdade, o Brasil, além de estar perdendo investimento internacionais, o Brasil também possivelmente não vai conseguir concretizar o acordo com a União Europeia. Na verdade, o Mercosul não vai conseguir concretizar o acordo com a União Europeia por causa da incompetência do nosso próprio país. O Brasil está destruindo vidas humanas, está destruindo a natureza e está destruindo também a reputação diplomática que o nosso país construiu por mais de 80 anos. Esse é o país que a gente tem em 2020. Um país que as vidas para o Bolsonaro só são números, até porque e daí eu não sou coveiro, e se tem 14 milhões de desempregados, logo logo ele vai vir a público dizer que são 14 milhões de vagabundos que não querem trabalhar, porque na cabeça dele o que falta é interesse de trabalhar. Ou vai dizer, como sempre, que a culpa é do PT. Eu queria pedir a vocês que, se você é um desses desempregados, comenta aqui a sua experiência, o que é que você está fazendo para se virar nesse momento da pandemia. Se você recebe ou recebeu o auxílio emergencial, comenta aqui como é que você está lidando agora com o aumento dos alimentos, se você ainda recebe, e se você não recebe mais, como é que você está fazendo para se sustentar. Porque o vagabundo que tem lá um cartão corporativo, por exemplo, para gastar 4 milhões, 6 milhões, não está nem aí para quem às vezes precisa só de R$300 para comprar o básico para se manter alimentado. Eu queria pedir que vocês fossem pelo comentário fixo, para poder acessar esses dados dos desempregos que eu trouxe para vocês aqui. E queria pedir também que você compartilhasse esse vídeo com seus amigos bolsonaristas. Eu quero que eles apontem para mim em que ponto aqui desse vídeo que eu tô errado. Eu tô gravando um vídeo, inclusive, meio de lado aqui, desculpa vocês, é porque Zoe tá aqui no meu colo dormindo, a minha cachorrinha, então eu tinha de gravar esse vídeo para vocês, botei lá no colo aqui e fiquei um pouco de lado. Mas manda esse vídeo para seus amigos bolsonaristas, pede para ele me apresentar aí que ponto tá errado desse vídeo, onde é que estão os dados aí, por exemplo, que tem mostrado que o Brasil está crescendo. A única coisa que tem crescido no Brasil é a riqueza dos bilionários que apoiam o Bolsonaro. Basicamente isso. O resto, meu amigo, o que tem crescido no nosso país é a fome, o desemprego, a desigualdade social que momentaneamente foi reduzida, né, através do auxílio emergencial, e que a desinteligência do nosso presidente é tão grande que ele não conseguiu nem entender que, se o povo está bem, isso vai refletir em números para ele também. Mas o Brasil que vota em Bolsonaro, infelizmente, ainda tem muito a aprender. Eu queria pedir que você compartilhasse esses vídeos, se inscrevesse no canal se você acha importante. Se quiser adquirir essa camisa aqui do Cabeça Vazia e Oficina para Bolsonaro, basta acessar aqui, lojadohistoriador.com, e fica aí no canal e até mais. Passados os recados, compartilhe esse vídeo, deixa like ou dislike e lembre-se, Cabeça Vazia e Oficina para Bolsonaro.